Fala aí galera, eu sou Renato Monterani, esse é o canal Peixe Grande Aquarismo. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se e preparem-se. No vídeo de hoje eu vou falar dele, o peixe que causou a extinção dos dinossauros, a 11ª praga bíblica. Eu sei, na Bíblia só tem 10, porque antes que o cara escreveu o 11º peixe foi lá e comeu o cara. Sim, estou falando dele, peixe demônio, o destruidor de mundos, o peixe que matou Thanos ao estalar os dedos, o famigerado Snakehead. Logo depois da vinheta. Brincadeiras à parte, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para tentar desmistificar um pouco, porque 99% das coisas que eu vejo no YouTube, na internet, seja onde for, falando desse peixe, estão falando besteira. Porque as pessoas muitas vezes dão as suas opiniões sobre peixes que nunca viram na vida. Quem dirá ter um peixe desse no aquário? E aí as pessoas acabam falando bobagens baseado em qualquer coisa que escutam aí, que vem pela internet, sem checar fontes, sem ver o que está acontecendo direito, né? Sem entender o contexto. Com o Snakehead acontece isso. Ele talvez seja, no mundo inteiro, o peixe mais mal visto, mais temido, mais... E, na verdade, não tem nada do que se diz, pessoal. Primeiro vamos entender quem são os Snakeheads, e eu vou falar em especial de uma espécie deles, tá? Os Snakeheads fazem parte de uma família chamada Canidae. O CH, quando você vai falar nome científico, tem som de K e não de X. Então não é Chanidae, é Canidae a pronúncia. Assim como o gênero é gênero Cana, não Chana, ok? Então vamos falar o nomezinho do bichinho certinho, né? Essa família são 42 espécies, divididas em 2 gêneros. Um gênero africano, só com 3 espécies, que é o gênero Paracana, que são a Paracana insignis, Paracana africana e Paracana obscura. As outras 39 espécies são asiáticas. Se engana quem acha que todos os Snakeheads são gigantes destruidores de meio ambiente. Não! A maior parte das espécies de Snakehead são peixes de pequeno para médio porte, em torno aí de 20, 30 centímetros no máximo. E boa parte das suas espécies vivem em regiões com clima muito específico, ou seja, são animais de águas mais frias, não se dão bem em qualquer ambiente, ou seja, não tem potencial invasor. A imensa maioria das espécies não tem potencial invasor alguma, são inclusive bichos bem delicados que vivem em riachos de matas com águas geladas e se alimentam geralmente de invertebrados. São poucas as espécies que são realmente piscívoras, né, que comem peixes. E por que existe todo esse furdunço com relação aos Snakeheads? Houve um caso muito bem documentado de introdução em especial de 2 espécies de Snakehead nos Estados Unidos, o Canamarulhos e o Cana-Argus. Essas 2 espécies acabaram se estabelecendo lá e causaram realmente um desequilíbrio ambiental muito grande na região. Só que o que as pessoas não entendem é que o ambiente nos Estados Unidos, o meio ambiente, o ecossistema aquático ali, ele evoluiu meio que isolado. Existem muitas espécies ali que são quase que fósseis vivos, sosteus, âmias, peixes que ficaram isolados ali. Você não tem uma grande competição naquele ambiente como existe, por exemplo, na América do Sul, na Bacia Amazônica. Um Snakehead, se fosse solto aqui no Brasil, jamais faria o estrago que foi feito lá. Porque aqui existem outras espécies que ocupariam o mesmo nicho e que iriam competir com ele. Então, muito provavelmente, ele nem acabaria se estabelecendo devido a essa competição por predadores locais. Estados Unidos é um caso à parte. Qualquer coisa que você jogar lá vai se estabelecer e vai dar dor de cabeça. Tá? Existem várias espécies aí que aconteceu isso daí. Não é uma nem 2, não. Eu acho que se bobear nos rios lá da Flórida, você fizer um recenseamento, de cada 10 espécies, acho que 7 vão ser espécies que foram introduzidas. Então é um ambiente realmente
fácil para ser invadido e uma espécie de fora a se estabelecer ali. Os snakeheads, todas essas espécies, têm uma variedade muito grande de tamanhos, como eu já falei, e de cores também. Você tem desde animais com uma coloração mais apagada, como um canalúcios, o próprio marulhos, os marulhoides mais comuns, né? Animais que não são tão chamativos assim, até animais que têm um colorido fantástico, animais lindos, de cor muito berrante, como pulcra, como o cana blehere, como o cana barca, o cana orante maculata, entre outros aí que vocês estão vendo, né? Animais realmente lindíssimos. O snakehead tem uma adaptação que facilita a sua vida e o seu ambiente, que é a respiração aérea. Os snakeheads respiram ar atmosférico através de um órgão praticamente igual ao dos anabantídeos, né? Um labirinto, como os goramis, os betas, que inclusive vocês podem ver na foto as duas aberturas por onde esse ar entra no órgão do labirinto desses peixes. Com isso, eles conseguem viver em águas com baixíssimo nível de oxigênio e também podem transpor um corpo hídrico para outro, ou seja, se ele tiver um lago que a água estiver secando, ele pode ir meio que caminhando pela vegetação até um lago próximo, né? Se estiver muito longe, ele acaba morrendo por ressecação, não é eterno que ele pode ficar fora d'água. Mas isso ajuda bastante. O bicho, de repente, na época da chuva, formam-se lagos em volta do rio. Da época da seca, ele consegue voltar para o rio, transpondo aí esses pequenos intervalos de terra. Eu quero falar nesse vídeo mais especificamente sobre o cana micropeltis, que é a segunda maior espécie de snakehead, provavelmente a mais pesada, né? É um bicho muito mais encorpado, e que é o bicho que tem a fama de ser o mais terrível de todos, o mais destruidor, o demônio encarnado com escama, né? Bom, pessoal, o micropeltis é das poucas espécies de snakehead, se não for a única, que é exclusivamente piscívora. Ele só come peixe. Para quem vê os vídeos desse bicho aqui no YouTube, você pode colocar aí Giant Snakehead, que vocês vão ver vários vídeos de canas micropeltis destruindo peixes, cortando peixes ao meio. E meu Deus, esse peixe escapa, come até, né, a baleia azul. O que você não vê por trás dos vídeos? Snakeheads, né, os micropeltis, eu já criei muitos deles durante muito tempo, há muito tempo atrás. A coisa de 20 e poucos anos atrás, você comprava micropeltis até no açougue, de tão comum que era esse peixe aqui no Brasil. Era um peixe extremamente barato, coisa assim de 20, 30 reais hoje, e tinha em grande quantidade. Olha só que curioso, há 20 anos atrás não tinha essa preocupação toda. Vocês conhecem algum caso de snakehead no Brasil que foi introduzido? Pois é, né? Entrou tanto micropeltis e sumiram todos. Nenhum foi solto, né? Não reproduziram. Então, para vocês verem, primeira coisa, esse peixe não é rústico, ele é um peixe relativamente delicado. Pois é, se você soltar em qualquer lugar aí, ele não sobrevive. Ele precisa de um ambiente com uma qualidade de água diferente. Vocês podem ver aí pelas fotos de onde esses bichos reproduzem. Não é um animal que vai criar no esgoto. Então aí já dá uma dificultada. Ele é um animal que só come peixe e é de clima tropical. Ele precisa de água mais quente e ele só come peixes. Então são animais que não são tão fáceis assim de se adaptar. Agora, cana argus, que é uma espécie com potencial muito grande, ela tolera um range de temperatura enorme. Ela sobrevive aí de 4 a 30 graus. Então ela consegue viver praticamente em qualquer corpo d'água aí do mundo. Ela se alimenta de peixe, de anfíbio, de répteis, de insetos, de crustáceos. O que cai na água é comida. Então ela tem uma facilidade muito grande de chegar num ambiente e encontrar condições favoráveis para ela e se estabelecer ali. A outra espécie que também tem um grande número aí de introduções é a cana striata. Uma espécie menor um pouquinho, que tem os mesmos hábitos do argus, também tem uma amplitude térmica grande de sobrevivência, não tão grande quanto o argus, mas também é grande, e também come qualquer coisa, e é utilizado como um peixe de alimento, né, pescado comercialmente aí na região onde ele ocorre. O micropeltis, ele é um bicho que fica na natureza aí com 1 metro e pouco, 1,20 m, falam aí de 1,40 m contra 1,80 m do canamarúdeos. Como eu falei, ele é exclusivamente piscívoro. Em cativeiro, você tem duas formas de criar esse peixe. Quando eu peguei os meus primeiros, eu tinha um grupo de 6 deles, 6 ou 7, agora não vou lembrar, mas todos eles foram criados desde pequeno
sozinhos, comendo só alimento vivo. O que aconteceu? Quando esses peixes cresceram, eu não conseguia colocar nada com eles, porque eles desenvolveram comportamento de piranha. Tudo que eu jogava no aquário, eles destroçavam. O único peixe que eu joguei lá e que eles não se meteram a besta foi um jejum, um Opleritrinus uniteniatus, que foi uma coisa bem curiosa, né? Que até chamam de snakehead brasileiro realmente esse peixinho. Esse peixe eu coloquei, o snakehead olhou para ele, tomou uma dentada. Daí pra frente ninguém mais mexeu com ele, ele vivia encardomado, tomava peixe da boca dos snakeheads. Mas, se você pega o seu micropeltis, cria ele desde pequenininho, com outros peixes junto, acostumado sempre com alimento morto, ele é um peixe como qualquer outro no seu aquário. O comportamento desse peixe é semelhante ao de uma traíra. O ambiente que ele ocupa é semelhante ao ambiente que as nossas traíras ocupam aqui na América do Sul. Então, o que eu vejo do Cana micropeltis é que a forma como ele é criado, como ele é alimentado, tem interferência muito grande no comportamento dele depois de adulto. Inclusive, se vocês repararem nesses vídeos, em todos eles, os snakeheads estão bem magros, ou seja, também foram deixados aí uns dias sem comer para atiçar ainda mais essa agressividade. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar sobre coisas que nós nunca tivemos contato, exatamente para não ficar propagando essas asneiras que são ditas. Ah, Materelli, mas o peixe é sim um terrível, tem um potencial muito grande, como é que você fala que ele não é invasor, que não sei o quê? Vamos pegar o site que o IBAMA usa de referência, tá? Que é o fishbase.org. Vamos lá ver, então, o que o Fishbase tem de concreto aí sobre os snakeheads, beleza? Vamos lá então agora ver o Fishbase. Vamos falar do Cana argus. Olha só, registrados aqui, nós temos 7 introduções em todo o mundo. Na Tchecoslováquia não foi estabelecido. Na Califórnia se estabeleceu, causou efeitos ecológicos negativos. Na China, no Uzbequistão, foi estabilizado, não tem dados. No Japão foi estabilizado, causou também impactos negativos. Na União Soviética não estabilizou, provavelmente. República Tcheca, não se sabe, mas provavelmente não. Alemanha, não se sabe, mas provavelmente não. Senão também já teria reportes. Ou seja, das 7 que foram estabilizadas, que foram introduzidas, apenas aí em 3 lugares realmente houve o estabelecimento de uma população e em 2 deles houve danos ambientais. Qual que é a espécie de snakehead que tem maior número de introduções? É a Cana striata, com 13 introduções em todo o mundo. Que foram no Havaí, estabilizado, não tem dados. Estados Unidos, foi estabilizado também, não se sabe quais são os efeitos. Indonésia, foi estabilizado. Nova Caledônia, também. Acho que é Ilhas Maurícios isso aqui. Estabilizado também. República da Coreia, não se sabe. Em Guam, não se sabe. Papua Nova Guiné, estabilizado, causou impactos ambientais. Madagascar foi introduzido, está estabilizado e causou impactos ambientais também. O Lago Negros, que eu não faço a menor ideia de onde é que fica, também está estabilizado, não se sabe os efeitos. Fiji não se estabilizou. China não se sabe. E aqui, deve ser em outro lago aqui do Havaí, não se sabe se estabilizou. Então olha só, de todas essas introduções, das 13, em 8 ele se estabilizou e em 2 apenas foi realmente reportado efeitos causados ao meio ambiente. Muito bem. Como eu já havia dito, né, as 2 maiores espécies de snakehead, o Cana marulhus, foi só introduzido em um lugar, que é nos Estados Unidos, na região da Flórida, que vocês já sabem disso, e o Cana micropeltis foi introduzido em 4 lugares. Olha que interessante, colocaram nos Estados Unidos esse bicho e ele não conseguiu se estabelecer nos Estados Unidos. Então olha só, o bicho mais terrível, a praga das pragas, o demônio supremo, não conseguiu se estabilizar num lugar em que qualquer coisa que você joga lá consegue. E o único lugar que ele foi aqui estabilizado
estabelecido foi em Singapura, com um reporte de efeitos ecológicos. Mas tá, né? Vocês sabem que essa coisa de introdução de peixe, né? É claro, são grandes predadores que causam problemas. Então olha aqui, eu vou mostrar para vocês Silurus glanis, que é o famoso bagre europeu. Olha, 19 casos de introdução pelo mundo afora. Muitos casos aqui, ó, são pouquíssimos os casos de não estabelecimento de população. Um só confirmado que não se estabeleceu e dois que não se sabe. O resto aqui, o bicho conseguiu se estabelecer e em muitos casos causou impacto ambiental. Mas olha que interessante, esse bagre fica com mais de 2 metros, né? Tem reportes aí de 3, de lendas de até 5 metros de comprimento. Mas é um bicho que depende de águas frias. Para vocês terem uma ideia, esse bagre capou aqui no Brasil. Existia um laboratório em Santa Catarina que fazia pesquisa com esses animais. Teve uma enchente, o açude onde ele ficava estourou e esses animais foram para um rio de Santa Catarina e não conseguiram estabilizar a população. Foram pescados aí 2 desses já grandes, mas não estabilizou a população aqui no Brasil. Nem sempre um animal que é tido como peste em potencial, como essa espécie, vai se estabilizar em qualquer lugar do mundo. Alguns exigem condições mais específicas, como nesse caso, aparentemente, águas mais frias. Olha só, nosso tucunaré, o Cichla ocellaris, tem 10 introduções mundo afora. Tem só um caso onde ele foi introduzido e provavelmente não se estabilizou, que foi no Quênia. No resto, ele estabeleceu população em todos os lugares onde ele foi introduzido. Então, se você for analisar do ponto de vista do sucesso de introdução, o tucunaré é uma espécie com potencial invasor muito maior do que no snakehead, porque a capacidade dele de se estabelecer num ambiente novo é muito grande. Mas é claro, né? Quando a gente fala de introdução, é só predador que causa impacto ambiental, né? Por isso que o snakehead é uma praga que tem que ser eliminado, né? Olha que bonitinho! Pecília reticulata, o famoso guppy. Pois é, lebiste, guaru. Então, foi introduzido em 64 lugares, isso assim, né? Com fontes científicas, né? Olha que bonitinho. Na sua imensa maioria, estabeleceu população, com vários reportes também de efeitos negativos causados no ambiente onde ele foi introduzido. Que coisa, né? Um guaru capaz de causar efeitos negativos no ambiente onde ele foi introduzido. Mas não para por aí não. Vamos mais um aqui, ó. Carassius auratus, o Kingio. Pois é, Kingio foi introduzido em 88 lugares. Também, na imensa maioria, ele se estabeleceu e em vários casos existem apontamento para impacto ambiental causado onde ele foi introduzido. Tá vendo só? Então quer dizer que o snakehead é o demônio dos rios? O snakehead é o peixe que tem que ser varrido da face da terra porque ele pode acabar com o ecossistema mundial? Será mesmo, gente? Será que a gente não precisa parar de falar bobagens quando a gente ouve algo na internet e dar uma checadinha nas informações para ver se a gente está falando a verdade sobre aquilo? Fica aí a dica para vocês. E para quem nessa onda aí de snakeheads estiver pensando em manter algum, né, no caso do micropelts, recomendo para vocês um aquário padrão para jumbos, né, 2 metros por 70 por 70, porque o bicho fica grande. Temperatura 27 a 30 graus, preferencialmente. pH próximo do neutro, então 6.8 a 7.2, aí o bicho fica legal. A alimentação sempre variada. Filé de peixe, peixinhos vivos de vez em quando você pode dar, só evita muito alimento vivo para você não estimular um comportamento mais agressivo. A criação dele, você pode traçar um comparativo com o pitbull. Se você pegar um filhotinho de pitbull, criá-lo sempre acorrentado, treinado para o ataque, você vai criar uma máquina de matar que pode inclusive tirar a sua própria vida.
Se você criar esse bicho com carinho, da forma como se cria um cachorro normal, ele é mais um cachorro super amoroso com toda a família, sem grandes dores de cabeça. Esse Snakehead é parecido. A forma como você cria o seu peixe vai fazer a diferença no que ele vai ser quando estiver adulto. No mais, pessoal, não é uma espécie das mais rústicas, ele é relativamente delicado, em especial para fraturas de coluna, né? E é isso aí. Espero que tenham gostado. Por hoje é só. Valeu e fui!